Atos capítulo 16, verso 6 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir a orientação do Espírito Santo. Senhor, nós estamos diante da sua palavra que é santa, que é maravilhosa. Nós agradecemos a Deus por mais essa porção das Escrituras que o Senhor nos dá o privilégio de adentrarmos nessa noite. Pedimos que o teu Espírito, ó Deus, que é livre, que é soberano, trabalhe em nosso coração, pois ele não depende de tom de voz, ele não depende da capacidade dos homens, porque ele é livre para operar a sua vontade no meio do seu povo. Seja conosco, ó Deus, nós dependemos de ti, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Essa sessão que nós estamos, ela fica claro que o progresso de Paulo nas missões, ele sempre foi dirigido por Deus. Aquilo que acontece de modo explícito nesses versos, mostrando a intervenção do Espírito Santo de maneira clara e evidente, Lucas registra isso para nós, que o Espírito, em primeiro lugar, fecha portas, e depois ele abre outras portas. Na verdade, isso é um reflexo daquilo que sempre acontece na vida do povo de Deus. O Espírito Santo, ele é aquele que governa a igreja. O próprio Senhor Jesus, ele nos deu da sua promessa dizendo que não nos deixaria órfãos, que ele enviaria o Espírito Santo, não apenas para nos guiar, não apenas para nos aconselhar, mas para governar de fato a igreja. E quando o Espírito Santo habita na igreja, Cristo habita na igreja, Cristo governa a igreja, porque é isso que Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O próprio apóstolo Paulo escreve nas suas cartas, em Efésios, em Colossenses, que Cristo é o cabeça da igreja, que ele é aquele que governa, que direciona, que conduz o seu povo e os faz andar nos passos do Espírito Santo. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma outra coisa também que nos chama a atenção, que aquilo que começou no verso 36 do capítulo 15, em parte foi realizado por Paulo. Seu plano era visitar as igrejas, que ele já havia plantado outras igrejas, visitar as regiões onde ele havia plantado igrejas, pregado o Evangelho. E quando o texto começa dizendo para nós, no verso 6, e percorreram a região frígio-gálata, e o texto começa indicando para nós que aquilo que Paulo se propôs, quando ele foi enviado pela igreja após a sua separação com Barnabé, ele cumpriu, ele realizou. Porque essa região frígio-gálata é a região das cidades que foram relatadas anteriormente no livro de Atos, onde Paulo esteve pregando o Evangelho. Então o sentido de percorreram é uma maneira sintética de Lucas dizer assim, Paulo visitou as igrejas da região de nordeste a sudoeste. Frígio-gálata é uma região, nordeste a sudoeste, onde ele visitou todas essas igrejas, e ele pregou o Evangelho ali, e ele visitou essas igrejas, conforme o capítulo 14 nos exemplifica, estabelecendo presbíteros, verificando a saúde espiritual da igreja, verificando conforme a doutrina da igreja estava nessas cidades. Então, aquilo que Paulo queria fazer, ele fez. Depois de percorrer essa região,
O texto vai nos dizer, irmãos, que ele sofre duas intervenções do Espírito Santo. Veja que o verso vai dizer, o verso 6 e o verso 7, que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, e que também, quando eles tentaram ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus Cristo também os impediu de ir para essa região. Então, a gente tem aqui a clara percepção de que agora, depois de Paulo realizar essas visitas, eles vão partir para novos empreendimentos missionários, o que era muito comum nessas comitivas missionárias. Eles estavam numa região, então eles decidiam ir para outras regiões e plantavam igrejas em lugares oportunos. E as duas localidades que Paulo tenta ir são lugares importantes, que vão ter uma relevância posterior na história, mas que por hora o Espírito Santo havia impedido. Uma outra coisa que chama a atenção no livro de Atos, nessa narrativa que nós estamos, veja o verso 10, que agora no verso 10, há um novo elemento na narrativa de Lucas, que nós chamamos de que agora Lucas, ele se auto-insere dentro do relato, né? Uma vez que ele é o autor do livro de Atos, agora ele fala no plural, como se ele estivesse não mais relatando aquilo que ele mesmo havia colhido dos relatórios das viagens, das outras coisas, mas agora ele está relatando a partir de alguém que experimentou, que estava junto com o apóstolo Paulo. Você percebe que ele vai falar, procuramos partir para aquele destino. Então, isso vai acontecer frequentemente agora no livro de Atos. Por exemplo, até o capítulo 17, até o verso 17 do capítulo 16, Lucas, ele está dentro da narrativa. Ele só vai sair da narrativa depois que Paulo sai da igreja de Filipos. O que indica que Lucas, ele integra o corpo missionário quando Paulo chega a Troade, que é uma das paradas de Paulo no verso 8, e que ele fica com o apóstolo Paulo toda a sua estadia na cidade de Filipos, até quando eles atravessam o mar, o tempo que eles ficam em Troade, e que depois de Filipos, provavelmente, Lucas, por ser alguém que já havia um domínio das escrituras, e não era um recém-convertido, uma vez que ele é, segundo a tradição cristã, ele é oriundo de Antioquia, da cidade onde nós temos o quartel-general que nós vimos lá atrás da igreja dos gentios, que é a igreja que recebe a carta cristã, a carta de Jerusalém, do concílio. Lucas, ele era alguém que já tinha condições de ensinar a palavra de Deus. Nós vemos a sua habilidade só por ler o evangelho de Lucas e Atos, que ele era alguém capaz, instruído. Uma vez que Paulo também vai dar testemunho para nós, que Lucas, ele era um companheiro de viagem. Ele dá testemunho de Lucas em Filemão, falando que Lucas era o seu companheiro, um cooperador do evangelho. Ele vai dizer em Colossenses capítulo 4, em termos de uma relação pessoal que ele tinha com Lucas, quando ele chama Lucas de um médico amado, ou seja, Lucas era um médico. Inclusive, alguns dizem que Lucas era uma espécie de médico particular de Paulo, uma vez que ele tinha muitas enfermidades e ele já havia tido muitas lesões no seu corpo por causa dos flagelos, das perseguições, dos apedrejamentos, das vezes em que ele foi chicoteado. Então Lucas era como uma espécie de discípulo que andava com Paulo cuidando dele. No final de sua vida, Paulo vai dar testemunho de Lucas em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, quando ele fala que todos o abandonaram, só Lucas está comigo. Então você percebem que Lucas, ele era de fato alguém fiel, leal, que andou com o apóstolo Paulo durante os momentos mais difíceis da sua vida. Então agora Lucas, ele não é mais alguém que relata aquilo que os outros viram. E Lucas, ele é alguém que vai relatar parte das suas experiências missionárias junto com o apóstolo Paulo. Ele volta a mencionar ele participando do capítulo 20, verso 5 ao 21, 18, e do capítulo 27, 1 ao 28, 16. Nós podemos dividir esse texto em duas partes. Verso 6 ao verso 8, nós temos o título de Porta Fechada. E do verso 9 ao verso 10,
porta aberta. Assim nós vamos trabalhar nessa noite com a ajuda de Deus. Então, quando nós olhamos para esses dois momentos que Paulo, Timóteo, Silas e agora Lucas experimentam, 4 missionários viajando juntos, eles experimentam exatamente essa dinâmica de que o Espírito Santo, ele conduz o seu povo por meio de portas fechadas e portas abertas, a fim de realizar os seus propósitos ocultos e torná-los revelados. É isso que nós vemos aqui de fato. Durante um período, num primeiro momento, o Espírito Santo fecha portas e não dá explicações. No segundo momento, o Espírito Santo abre as portas e as coisas se tornam mais claras. E que por fim, aquilo que estava oculto foi revelado e será realizado o propósito de Deus de levar pela primeira vez na história, o Evangelho vai chegar na Europa. E esse é um momento crucial na vida do cristianismo, porque eu quero lembrar os irmãos que historicamente a Europa é que foi a responsável pela evangelização da América do Norte, do Sul, da África, da Oceania. É da Europa que saem todos os missionários que visitam as demais regiões. São missionários europeus, os huguenotes enviados por João Calvino, os primeiros a pisarem no Brasil para evangelizarem o Brasil e fugirem, porque foram perseguidos. Então, só para vocês entenderem como que esse momento é importante na história do cristianismo. O Evangelho, Deus está conduzindo soberanamente, trazendo o Evangelho para a Europa, que vai se tornar um berço missionário. E aqui eu já faço uma aplicação sobre a importância daquilo que nós temos batido na tecla e ensinado frequentemente, a importância de uma palavra forte nos púlpitos, a importância de nós preservarmos a fidelidade à palavra de Deus sempre na igreja, porque a Europa, que nesse momento vai se tornar posteriormente um berço de missionários, depois ela se torna um cemitério, porque hoje a Europa, que deveria ainda hoje estar cultivando a palavra de Deus por causa do liberalismo teológico que entra na Europa no século XVII, negando a inspiração, a infalibilidade, a inerrância, a autoridade da Escritura na vida da igreja, as igrejas morreram. As igrejas literalmente morreram. As igrejas viraram pontos turísticos, viraram museus, viraram mausoléus. Algumas, inclusive, pasmem vocês, se tornaram bares, lugares onde tem muitas vezes prostituições e outras coisas mais. Por quê? Porque eles abandonaram a palavra de Deus, um lugar que anteriormente foi o berço do cristianismo no mundo, hoje se tornou um campo missionário. Eles estão mais necessitados do evangelho do que a África. Muitas vezes a gente lembra, tem que pregar o evangelho na África. A África hoje é um dos lugares mais evangelizados do mundo. A Europa está perdida. Só para vocês terem essa noção, tá bom? Então, quando nós olhamos nesse primeiro ponto, nós percebemos que o Espírito Santo ele vai fechar as portas. Então, aqui, a primeira coisa que nós vemos nesse ponto, quando o Espírito Santo, por 2 vezes, ele vai impedir o apóstolo Paulo de avançar nas suas tentativas de pregar o Evangelho, que nós não temos ao certo uma informação clara no texto de como exatamente o Espírito Santo fez isso. Como que o Espírito Santo impediu, como que o Espírito Santo ele barrou o apóstolo Paulo, como que ele proibiu essa caravana missionária de entrar nesses lugares tão importantes naquele mundo antigo. Por que que o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para a região da Ásia, onde nós temos igrejas como Éfeso, Colossos, Laodiceia, se eu não me engano, Hierápolis,
são aquelas igrejas que aparecem em Apocalipse, nas 7 igrejas do Apocalipse. Ia ser a primeira vez que o evangelho ia chegar por meio de um grupo missionário. E o Espírito Santo não permite que a palavra de Deus fosse pregada ali. A Bitínia, que é o segundo lugar que o Espírito Santo impede da pregação do evangelho, nós temos cidades como Niceia, nós temos cidades como Calcedônia, que, para quem sabe um pouquinho de história da igreja, sabe que essas cidades, elas se tornaram futuramente lugares onde os grandes concílios dos primeiros séculos foram realizados, onde os principais credos e confissões foram escritos. Por que o Espírito Santo, ou como o Espírito Santo fez isso? Parece contraditório, uma vez que o Espírito Santo, ele é aquele que nos leva a pregar o Evangelho. Ele é aquele que nos impulsiona, que nos capacita, que nos enche de poder, autoridade e ousadia para pregar o Evangelho, ser aquele que impede o maior pregador do Novo Testamento de pregar o Evangelho. Ele faz proibições e alguns sugerem algumas coisas que o Espírito Santo pode ter feito. Provavelmente, alguns dizem, eles foram compungidos em seu interior. O Espírito Santo falou ao coração deles. Alguns sugerem que no momento em que eles estavam indo para essas regiões, por meio de uma mensagem profética, eles tenham mudado a sua rota, porque o Espírito Santo disse que não deveriam ir para lá. E eles tinham Silas, que no capítulo 15 era um profeta, mostra que ele era alguém que recebia, de alguma maneira, uma revelação especial de Deus. Alguns sugerem, talvez, que foram perseguições, uma vez que as perseguições, elas também estão no controle de Deus. Outros sugerem que foi alguma provação ou algum ataque ou oposição de Satanás contra o ministério do apóstolo Paulo desses homens. Assim como, por exemplo, só para vocês entenderem que isso não é contraditório, o texto falar que foi o Espírito Santo quem fez isso, mas nós podemos deduzir que isso foi alguma resistência do diabo. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que Satanás os havia impedido de estar com os Tessalonicenses, de estar com eles em uma visita posterior. Isso anos depois desse momento, isso é só um exemplo. Nós temos, por exemplo, um exemplo clássico de Davi, quando ele vai fazer o censo de Israel. No livro de Samuel, o texto vai relatar para nós que Davi foi incitado por Deus. Mas no livro de Crônicas vai dizer que Davi foi incitado por Satanás. Então não há uma contradição, assim como quando nós olhamos para o livro de Jó, nós percebemos claramente que o diabo está trazendo as provações sobre a vida de Jó, os sofrimentos e todas as angústias, mas por fim, Deus está trazendo, porque Deus, ele é aquele que permite. Deus, ele é aquele que controla os limites da onde os nossos opositores podem tocar na nossa vida. Então não há uma contradição quando o texto diz assim, olha, o Espírito Santo impediu eles. Seja qual for o meio que o Espírito Santo usou, isso está completamente de acordo com todo o restante das Escrituras. Porque o Espírito Santo, ele tem poder, irmãos, para intervir. E aqui já vai uma aplicação importante teológica sobre o Espírito Santo. Muitas vezes nós temos uma visão de que o Espírito Santo, conforme o próprio Jesus disse, um ajudador, aquele que estaria ao nosso lado, ele é só isso e mais nada. Mas na verdade, esse texto e todas as Escrituras nos mostram que assim como o Espírito Santo é Deus, e ele tem as mesmas honrarias, os mesmos atributos, os mesmos poderes de Deus, porque ele é Deus, ele realiza as coisas que Deus faz na Escritura, como nós podemos ver. Em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que por meio do Espírito, Deus detém a maldade dos homens. Em Salmo 33 vai dizer que o Senhor, ele frustra os planos das nações. Em Gênesis 20, Deus impede Abimeleque de pecar. Nós vemos, por exemplo, nos livros de Isaías, que os governantes,
os reis pagãos de outras nações, eles são chamados por Deus de os meus servos, os meus escravos, aqueles que se submetem a Ele. Ele fala isso a respeito de Ciro, ele fala isso a respeito de Senaqueribe, e ele fala isso a respeito de Nabucodonosor. Então, quando o Espírito Santo, ele impede o apóstolo Paulo de ir para determinada região, ele está revelando para nós que ele tem poder para guiar a história, não apenas a vida de alguns homens que estão compelidos a pregar o evangelho em determinada região, que estão com o propósito do seu coração de fazer algo nobre, algo que glorifica a Deus, mas o Espírito Santo simplesmente vem e ele estabelece a sua própria agenda. E aqui fica mais uma aplicação para nós. Quem é, irmãos? Quem é que governa a vida da igreja? Quem é que estabelece o destino da comunidade cristã da graça? Se você pensa que são os líderes, se você pensa que são os pastores, esse texto é a prova de que o Espírito Santo governa a vida da igreja. É Ele que dirige os nossos passos, a comunidade cristã da graça. Assim como toda a igreja que pertence a Jesus Cristo, ela é guiada nos passos do Espírito Santo. Amém, igreja? Por exemplo, o nosso momento, que nós vivemos agora, no sonho, no desejo de adquirirmos um imóvel para Deus, nós demos um passo numa direção, e o Espírito Santo nos impediu, mesmo que tenha sido por causa da ambição dos corações, mesmo que tenham sido por falhas de negócio, o Espírito Santo nos impediu. É assim que o cristão que teme a Deus lê as circunstâncias. Ele não culpa terceiros, ele dá glória a Deus, porque nós não sabemos, nós somos cegos para o todo, nós não enxergamos o todo, Deus vê o todo, nós vemos uma fatia. Por que que o Espírito Santo disse não agora? Porque talvez Ele tenha bênçãos maiores para o seu povo em outros lugares. É assim que Deus se revela e mostra as coisas nas Escrituras Sagradas. E isso vale também para a nossa vida pessoal, porque muitas vezes nós temos projetos pessoais, temos desejos, sonhos, queremos coisas, planejamos nossa vida, até mesmo quando se trata de ministério. Você tem o desejo de servir a Deus, fazer alguma coisa para Deus, mas às vezes Deus fala para você, agora não. Ou às vezes Deus diz, por aqui não, mas você quer ir para lá. Mas às vezes Deus chega para você e fala assim, aqui eu fecho a porta, aqui eu não vou deixar você ir. Por quê? O Espírito Santo, Ele governa a sua vida. Ele governa a sua vida, Ele é o Senhor da sua vida. Se você é alguém que foi comprado por Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua história. Nós precisamos perceber isso. Por exemplo, quando foi lido aqui hoje pelo irmão Arruda, Isaías 55, o verso 8 e o verso 9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Agora veja a proporção da distância, da magnitude, da sabedoria e da capacidade de Deus de enxergar o todo, que é diferente da sua e da minha. Verso 9 diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores que os seus pensamentos, e os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. Sabe o que Deus está falando em Isaías? Você olha, eu tenho algo muito maior e melhor na minha vontade e no meu caminho do que aquilo que você talvez queira em seu coração. Por isso que o capítulo começa, Isaías 55, com o convite da graça de Deus. Vinde, comam, bebam, sem preço, sem dinheiro, daquilo que eu tenho para dar para vocês. Deus está nos chamando, no capítulo 55 de Isaías,
Assim como ele também está nos ensinando nesse capítulo a fazer o quê? A entregar a nossa vida para ele, deixar-nos sermos conduzidos na total dependência do Espírito Santo e sermos felizes e alegres quando Deus falar não, e sermos felizes e alegres quando Deus falar é por aqui, mesmo que isso no primeiro momento nem seja aquilo que mais nos agrada. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Nós precisamos crer nisso. A palavra de Deus, ela nos ensina essas verdades. Agora vejam, se Deus é sábio e tão poderoso, por que não pregar o evangelho nesses lugares importantes? Nós vemos, irmãos, que posteriormente, e eu já citei isso aqui para vocês, Éfeso, Colossenses, essas cidades, elas foram alcançadas na terceira viagem missionária, que está mais à frente. Paulo vai evangelizar a cidade de Éfeso, no capítulo 19, na sua terceira viagem missionária, e ali ele vai gastar muito tempo pregando o evangelho. E a cidade de Éfeso, que era a que ele provavelmente gostaria de ir, quando ele quis ir para a Ásia, ela vai se tornar uma das cidades mais importantes em termos de igrejas. Éfeso, ela vai ser pastoreada por Timóteo, e ela também vai ser pastoreada pelo apóstolo João no final de sua vida. É uma cidade muito importante na história do cristianismo também. Então, por que Deus, nesse momento, ele impede Paulo de seguir os seus planos pessoais de evangelizar esse lugar, que era promissor, que era bom, e que provavelmente daria frutos? A melhor resposta que eu encontrei foi de Martinho Lutero. Martinho Lutero diz assim: por que razão Deus fez isso? Eu vou fazer a leitura. Deus quer destruir toda a arrogância, para que todos caminhem em temor e humildade, e ninguém se gabe declarando: eu posso fazer isso, ou melhor, eu fiz isso de acordo com o meu próprio bom senso. Portanto, a essência desse texto é essa: por mais que a obra seja boa, mesmo que seja por ele, para Deus, Deus reserva para si mesmo o espaço, o lugar, o tempo e a forma. Ele não elimina a tarefa da pregação. Em vez disso, ele impede temporariamente. Ele adia por certo tempo, até que ela esteja madura. Então perceba, aquilo que Deus disse não, não é não para sempre, mas é não por enquanto. Porque depois nós temos a prova de que tanto Éfeso, Colossos, Laodiceia e até Bitínia, elas foram evangelizadas, uma vez que o apóstolo Pedro, quando ele vai escrever a sua primeira carta, na lista das cidades, das regiões que vão receber a carta, está lá, Bitínia. Bitínia foi evangelizada. Então Deus não está impedindo a pregação, Ele está realocando para um novo local, por causa que Deus vê o todo. Paulo, por mais que era inspirado, vê uma fatia. Eu e você vemos uma fatia. Deus vê o todo. Deus é sábio, Ele conduz todas as coisas. Isso é importante nós sabermos. O texto vai dizer para nós, no verso 8, que Paulo esteve em Troade. Eu não vou fazer a leitura dos versículos, porque são muitos, mas em 2 Coríntios 2,12, Atos 25 a 6, 2 Coríntios 2,12, eu já citei, e 2 Timóteo 4,13, Troade vai ser citada como um local que tinha uma igreja. Então perceba, o lugar onde Paulo foi conduzido até esse momento, nasce uma igreja, e se torna um ponto importante, uma vez que Troade era uma cidade portuária. Ela fazia divisa entre o local que Paulo estava e a Europa. Troade, que é a antiga Troia, cidade de Troia, a famosa Troia, Troade, ela é a divisa, por assim dizer,
entre o Oriente e o Ocidente. Então, uma coisa importante é que nesse momento, é isso que Lucas está registrando para nós, que nessa época não tinha tanto essa mentalidade, o Ocidente, o Oriente, a Europa, essa região, não tinha muito isso. Na cabeça deles, eles só estariam cruzando o mar, para ir num outro local pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo está registrando isso para nós, para mostrar para nós que esse avanço, ele foi tão significativo, como nós já falamos na introdução, que o Evangelho vai inaugurar uma era de crescimento, de profundidade na Europa. Isso é muito importante. Uma coisa que fica interessante para o nosso aprendizado e aplicação é que nessas conduções do Espírito Santo com Paulo e seus missionários, seus obreiros, nós vemos que o Espírito Santo trouxe uma coisa que muitas vezes é difícil para nós, e é um desafio, porque nós queremos que Deus, Ele muitas vezes seja objetivo. Às vezes nós estamos em conflitos na nossa vida, nosso ministério, e nós queremos que Deus seja claro, nós queremos ouvir uma voz altissonante, vá para tal lugar, faça tal coisa, nós queremos uma cartilha divina, mas o Espírito Santo, Ele não dá instruções positivas, Ele deixa Paulo e seus missionários num limbo de espera. Ele fala assim, vocês não vão pregar aqui, mas não fala mais nada. Isso muitas vezes é difícil para nós, porque esses períodos da nossa vida às vezes duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, do não de Deus e do silêncio. E às vezes a gente fica, Deus, fala o que eu tenho que fazer, Deus, para onde eu tenho que ir, Deus, o que eu faço? E Deus nos deixa ali na espera. Deus está o quê? Trabalhando em nosso coração, em nossa fé, na nossa dependência, na nossa humildade. Como Lutero diz, Ele está amacetando o nosso ego, que muitas vezes se acha autônomo, e Ele está mostrando para nós assim, vocês dependem de mim, vocês dependem de mim. E é muito difícil para nós, porque muitas vezes a gente quer exatamente isso, a gente quer uma instrução positiva, faça isso, faça aquilo. E esse texto mostra que Paulo, até que ele receba a orientação, quantos quilômetros, quantos dias, quantas horas, quantas noites, quantos lugares eles foram e não viram prosperidade para continuarem o seu ministério, porque Deus ainda não havia os direcionado. E sabe, irmãos, Deus, Ele de fato trabalha com o tempo. Ele trabalha com o tempo. Quantos anos Moisés esperou para ele poder ser aquele libertador no Êxodo? Quanto tempo, irmãos, Paulo ficou no anonimato até que o seu ministério florescesse? Quanto tempo, irmãos, quando nós olhamos para outros homens na história da igreja, até nas escrituras, esses homens levaram para engrenar naquilo que Deus os queria que eles realizassem. Mas muitas vezes nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para hoje, para agora, e a nossa pressa, ela acha que pode ir e pressionar Deus, e falar assim, Deus, resolve isso aqui logo, fala logo para onde tem que as coisas vão conduzir, como essas coisas vão se encaminhar. Deus não faz isso. Ele trata o nosso coração, Ele nos ensina a esperar. Mas uma coisa é maravilhosa, que por mais que Deus nos ensina a esperar, Ele não nos deixa sem orientação. Isso é importante. Em algum momento nós podemos ter certeza, o Senhor vai trazer a sua palavra até nós, e é isso que acontece no verso 9 ao verso 10, se Deus, Ele é um Deus que fecha portas, Ele também é um Deus que abre portas. Se Deus é um Deus que muitas vezes diz, por aqui não, Ele diz depois de algum tempo, vá por aqui, esse é o caminho, andai por ele. O que nós temos então, do segundo ponto, verso 9 a 10, nós temos a verdade, de que o Espírito Santo, Ele não apenas conduz o seu povo por meio de portas fechadas,
mas também por meio de portas abertas, e Deus vai realizar os seus propósitos. É isso que vai acontecer agora. O que nós temos resumidamente, verso 9 e verso 10? A gente percebe que toda a questão de para onde ir pregar, para onde fazer tal coisa, ela é resolvida mediante uma visão que o apóstolo Paulo recebe, e ela é interpretada em grupo, e eles entendem que a vontade de Deus era que eles fossem pregar o evangelho na Macedônia, conforme o chamado que eles recebem por meio do sonho que Paulo tem. Então, a primeira coisa, o que seria essa visão? Nós olhamos para a Escritura e nós percebemos que os sonhos, eles eram um dos modos de revelação. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, veja só, revelação é quando Deus fala a sua vontade, Ele revela alguma coisa para o seu povo que estava escondida. Agora veja como que o Hebreus fala que Deus fez isso no passado. Antigamente, ou seja, antes desse período da história da igreja, antes de Jesus Cristo, antes dos apóstolos escrevendo inspiradamente, antigamente, Deus falou, Ele não fez silêncio, Ele falou. Muitas vezes, Deus não falou poucas vezes, mas muitas vezes. E como que Ele fez isso? De muitas maneiras. O que são isso aqui, ó? Inclusive, em algumas traduções, de vários modos, que a gente chama então na teologia, de os modos da revelação divina. São vários modos em que Deus se revelou no passado. Ele revelava por meio de sonhos, Ele se revelava por meio de visões, Ele se revelava por meio de teofanias, manifestações maravilhosas. Ele se revelava por meio de eventos cataclísmicos, com terremotos, sons extraordinários, coisas extraordinárias. Ele se revelava por meio dos profetas, falando com os homens. Se revelava por meio dos escritos. Mas nos últimos dias, Ele tem se revelado apenas e tão somente por meio do Filho. Era como se o autor de Hebreus estivesse dizendo assim, ó, esses modos de revelações antigas de Deus, eles não mais são os meios que Deus usa. Eles tiveram o seu papel na história, mas agora Deus fala de uma outra maneira. Ele nos fala por meio de Jesus Cristo, a palavra encarnada, que também é a palavra escrita para nós. Agora volta para o livro de Atos. Então, quando nós estamos nesse verso, essa era uma prática muito comum. Paulo, ele recebeu diversas visões. E essa palavra visão aqui no grego, ela pode ser interpretada como sonho, porque foi à noite, como se Paulo estivesse dormindo, e ele recebesse uma visitação de Deus, ele estivesse em transe, ou ele estivesse em êxtase, e ele visse aquilo que ele viu. Então, o que Paulo está tendo aqui é uma revelação divina. Perdão. Alguns sugerem que o homem que Paulo viu, macedônio, os estudiosos dizem isso, eles fazem um contraste e sugerem que Paulo tenha visto Alexandre o Grande. É pura elucubração humana, né? Texto bíblico não fala nada sobre isso, nenhuma parte. Mas por que muitos colocam Alexandre o Grande? Porque nesse exato momento aqui, onde Paulo está fazendo o caminho inverso daquilo que Alexandre o Grande fez. Alexandre o Grande veio do lado de lá do mar para cá, para unificar o mundo com a Grécia, para fazer tudo se tornar um só mundo, uma só cultura, um só povo. Ele queria unir o Oriente ao Ocidente. Ele queria construir um único mundo para si mesmo. Mas o contraste aqui é que quando Paulo está em Troade, ele recebe esse chamado de Deus para atravessar então essa grande divisa. Paulo, ele tem no seu coração um único sentimento, de construir um mundo, não para si mesmo, mas para Cristo. Então alguns falam que quem ele vê na visão é Alexandre o Grande, mas isso é pura, é uma visão que alguém teve.
provavelmente, uma visão fora do tempo. Alguns dizem que quem Paulo viu foi Lucas, porque a partir desse momento Lucas ele chega, né? Mas como o texto fala que é uma visão e não um homem que chega até eles, também nós podemos descartar. De fato, outros falam que foi um anjo, mas seja qual for o tipo de coisa, o homem que Paulo viu, fica claro que era um homem macedônio da região da Europa, da cidade de Filipos, que é o primeiro contato que Paulo vai fazer com a Europa. O que nessa visão nós podemos contemplar? Veja aí o verso 9. Esse homem ele estava em pé e ele estava suplicando, rogando. É como se fosse de fato um pedido urgente. E ele fala: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Essa palavra ajuda-nos também pode ser socorre-nos. É literalmente um grito de socorro. Nós temos, por exemplo, um pedido muito semelhante quando aquele pai do menino epilético, ele chega até Jesus em Marcos capítulo 9 e ele pede ajuda para o seu filho. Ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Então, ao que parece, esse pedido de clamor, esse pedido de socorro, como se alguém estivesse se afogando e pedindo ajuda, ele não era uma ajuda como muitas vezes nós deduzimos que a igreja deve prestar ao mundo, mas é uma ajuda espiritual, é uma ajuda onde os próprios homens que vão discutir no verso 10, que natureza de pedido de socorro é esse, eles vão falar assim: nós entendemos que o pedido de ajuda nós precisamos ir lá e pregar o Evangelho. E aqui tem uma aplicação para nós. Muitos imaginam que tipo de ajuda que a igreja pode oferecer para o mundo. Na pandemia, as pessoas pensavam que a coisa mais importante que a igreja poderia fazer pelo mundo era entregar cestas básicas. Mas nós fizemos isso. Mas essa não foi a nossa principal contribuição com a cidade. Porque nos lugares onde nós muitas vezes entregávamos cestas básicas, ajudando as pessoas, que vocês mesmos ofertavam as comidas, a igreja fazia isso. É que nós pregávamos o Evangelho para as pessoas. Muitas vezes as pessoas imaginam que a principal ajuda que a igreja pode dar para o mundo é fazer com que a igreja ela se torne um mundo menos piorado. Elas transformam a igreja em um ambiente parecido com o mundo, mas sem os pecados que lá existem. Elas fornecem um ambiente de danças, de entretenimento e tantas outras coisas. Elas falam assim: nós precisamos fazer isso. Eu lembro que quando eu era de uma igreja de Ilha Solteira, eles tinham uma reunião que acontecia na sexta-feira. E um dia eu perguntei por que a reunião tinha que ser na sexta-feira. Só para entender a razão. Não tenho nada contra a reunião na sexta-feira. Não tenho contra a reunião nenhum dia. Na verdade, a única reunião que a Bíblia fala que tem que ter um dia específico é o culto, é o domingo. O resto da igreja pode fazer reunião qualquer dia. Mas qual que era o objetivo de fazer a reunião de adolescentes na sexta-feira? O objetivo era pragmático. O objetivo era assim: vamos fazer a reunião na sexta-feira. Vamos apagar as luzes da igreja. Vamos cantar músicas agitadas. Vamos fazer comidas e bebidas. Para que os adolescentes não queiram ir para o Murinho e a praça da Ilha Solteira. Percebam a intenção. Eles achavam que a principal contribuição que eles poderiam dar para a cidade de Ilha Solteira era promovendo uma reunião na sexta-feira, onde eles faziam um ambiente atrativo para os adolescentes. E aí muitas vezes as igrejas elas são seduzidas por essas coisas. Mas segundo esse texto, nós vemos que a principal contribuição da igreja não é obra social. A ajuda mais importante que a igreja pode oferecer para o mundo não são entretenimentos, não são festas, não são artifícios culturais, mas é aquilo que a igreja tem de diferente do mundo, que é precioso, que é caríssimo, que vem de Deus.
É o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho da graça de Deus. É isso que a igreja deve fazer, irmãos. A igreja tem que pregar o Evangelho para o mundo. A igreja não tem outro patrimônio a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que nós temos que pregar. É através da pregação da palavra de Deus. E é interessante pensarmos, irmãos, que de todas as igrejas do Novo Testamento, a primeira igreja da Europa é a igreja mais pobre do Novo Testamento. Filipos era uma igreja miserável de dinheiro. Ela não tinha dinheiro. Paulo fala isso para eles na carta, que eles deram muito mais do que eles tinham condições, até mais que as outras igrejas. A igreja mais pobre era a igreja mais generosa financeiramente. E a igreja mais pobre era a igreja que recebeu e tinha o Evangelho. Vejam, quando Paulo vai até Filipos, eles não levam comida, eles não levam entretenimento, mas nós vemos no capítulo 16, quando Paulo está diante de um carcereiro, ele faz uma única oferta, ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O que a igreja tem de mais precioso para oferecer para o mundo, irmãos, é a oferta que nós recebemos gratuitamente, é Cristo Jesus. Nós não temos nada mais para oferecer para o mundo. Nós podemos alimentar os famintos, nós podemos cuidar dos necessitados, mas se nós fizermos isso e não pregarmos o Evangelho, nós não estamos fazendo nada de muito especial. É o Evangelho, é a principal ajuda que nós podemos oferecer. Essa é a diferença da igreja. É isso que a igreja deve fazer. Chama a atenção que no verso 10, o texto vai dizer que quando Paulo teve a visão, vai falar que eles fizeram uma espécie de reunião, né? Que eles discutiram sobre essa visão. E Paulo então fala para eles o que viu, e Timóteo, Silas, Paulo e Lucas conversam entre si. E o texto vai dizer que eles concluíram de maneira unânime. Eles interpretaram o sonho, que o propósito que Deus estava querendo com aquele sonho era conduzir eles até a Europa para pregar o Evangelho. É como se eles estivessem reunindo todos os fatores. Olha, a gente tentou pregar na província da Ásia, o Espírito Santo falou não. Nós tentamos pregar em Bitínia, o Espírito Santo falou não. Nós estamos aqui em Troade, estamos a um passo, só pegar um navio e atravessar. E aí, Paulo, você recebe essa visão à noite. Só pode ser Deus nos conduzindo para lá. Então eles têm uma espécie de conversa colegiada para tomar essa decisão. Então, aqui algumas aplicações importantes. Primeiro, uma das maneiras da gente entender a direção de Deus na nossa vida é olhar para o todo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida e perceber para onde Deus naturalmente está nos conduzindo. E é importante também nós percebermos o valor de termos pessoas que estejam ao nosso lado, que nos ajudem a perceber aquilo que Deus está nos chamando e nos conduzindo para fazer. Notem que Paulo, ele é o grande apóstolo, mas ele está conversando com Lucas, com Timóteo, com Silas, e aqui então fica uma aplicação para nós, irmãos. Como é bom você ter consigo irmãos, dos quais te ajudam a verificar e compreender a vontade de Deus para a nossa vida, através da oração, através dos bons conselhos e através das boas conversas. Não despreze as amizades espirituais que Deus coloca na sua vida, porque Deus coloca irmãos ao seu redor para te ajudar a perceber, para proteger você muitas vezes de ir por caminhos ruins e às vezes para mostrar para você aquilo que está claro, é evidente, mas às vezes a gente não enxerga. Assim, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus tem aqui para você. Da mesma forma,
Isso não está no texto, mas está em Provérbios, é sabedoria. Tome cuidado com pessoas que estão ao seu lado, que fica fermentando o seu coração, falando coisas para você, que te afasta da verdade de Deus e das coisas espirituais, fazendo com que seu coração fique com raiz de amargura, fazendo com que seu coração fique com menos vontade de servir a Deus, te afastando da presença de Deus e dos irmãos. Cuidado com esse tipo de pessoa, porque aqui você vê com quem que Paulo está andando. Paulo está andando com servos de Deus, com homens que vão aproximar ele da palavra de Deus e vão conduzi-los por caminhos onde Deus quer que eles estejam. Então esse texto também nos ajuda a perceber isso. Uma outra coisa é que tomar decisões importantes sozinho, consultando apenas a si mesmo, muitas vezes a nossa chance de errar e fracassar, ela é maior. Então a solitude, ela em alguns momentos ela é muito boa, mas para esse tipo de coisa aqui, onde nós precisamos de uma orientação divina, ela não é boa. Nós precisamos usar os recursos que Deus nos deu. Agora vejam mais uma aplicação que esse texto nos ajuda. Veja que o verso 10, ele vai colocar propositalmente para nós, que assim que Paulo teve a visão e eles conversaram, olha a palavra que Lucas usa aqui, na minha Bíblia está assim: imediatamente procuramos partir. E aqui chama atenção, irmãos, que esses homens eles não foram demorados, eles não fizeram questionamentos. Mas Deus, por quê? Deus, por que a Macedônia e não Bitínia? Por que a Macedônia e não a província da Ásia? Deus, por que esse caminho e não esse? Eles não questionaram. Uma outra coisa que eles não fizeram, eles não colocaram empecilhos. Mas sabe, irmãos, nós temos um checklist de empecilhos para servir a Deus. Na verdade, tem até uma parábola no Novo Testamento dedicada somente àqueles que gostam de colocar obstáculos para servir a Deus. Deus faz uma festa e manda chamar as pessoas. Aí a pessoa vira e fala assim: desculpa, não posso ir, porque eu tenho uma junta de bois, eu preciso ir lá ver como ela está. Não, desculpa, não posso ir, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Sabe o que são isso? Para Deus, quando Ele dedica essa parábola para nos falar, Ele está falando assim, ó: parem de desculpas esfarrapadas para estarem na minha presença. Perceba que Paulo não tem desculpas, não tem empecilhos. Sua prioridade é o reino de Deus, sua prioridade é as coisas do Senhor, e eles não têm desculpas, eles vão imediatamente, eles se prontificam a realizar o trabalho. Agora veja, irmãos, aqui tem um contraste interessante. Paulo faz exatamente o oposto daquilo que Jonas fez. Eles estão em Trode, cidade portuária, eles precisam pegar um navio para ir até o lugar onde eles foram chamados. Imediatamente, quando Deus fala para eles o que eles deveriam fazer, o que eles fazem? Eles pegam a passagem, pagam a passagem e vão até Macedônia. Jonas faz o quê? Ele também vai no navio, ele também paga a passagem, mas ele paga a passagem para ir para longe do que Deus mandou ele ir. Ele gasta o seu dinheiro, mas ele não faz a vontade de Deus. Jonas, ele financia sua própria desobediência, enquanto que Paulo, ele está ali, dedicado às coisas de Deus. Para nós encerrarmos, as oportunidades, irmãos, para pregar o Evangelho, elas vão surgir na nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, elas vão surgir principalmente para aqueles que estão trabalhando e servindo. Leandro Peixoto, um pastor batista, comentando esse texto em um artigo, ele vai dizer assim, que às vezes as pessoas elas não estão servindo a Deus porque elas não experimentaram um chamado dramático para servir a Deus. Elas estão na igreja, mas elas estão esperando uma experiência espiritual, extasiática, onde elas vão ver um anjo descer no quarto e dizer para elas: olha, eu estou te chamando para servir a Deus em tal lugar. E às vezes elas ficam esperando esse chamado acontecer, mas muitas vezes ele não vai acontecer.
Porque vejam, Deus, Ele só se manifesta para Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, porque eles já estão servindo. Você já ouviu, em algum lugar, eu já ouvi isso várias vezes, Deus não chama ou não usa quem está parado, Deus Ele chama quem está trabalhando. Portanto, irmãos, se você tem a oportunidade de servir a Deus na igreja, em qualquer outro lugar, sirva a Deus, porque as portas, elas vão se abrir para você pregar o Evangelho, aonde quer que você esteja. Apenas se mantenha como um servo contínuo para o Senhor, continue trabalhando no reino dEle, continue servindo a Ele, porque as oportunidades elas vão aparecer. Nós como igreja precisamos ter gratidão, porque Deus, Ele não impediu que a palavra chegasse a nós. Por ora, a Ásia, Bitínia, elas não receberam o Evangelho naquele momento, embora tivessem recebido depois, mas nós podemos perceber que o Espírito Santo governa para onde a palavra de Deus será pregada. Então nós devemos louvar a Deus, porque se hoje nós estamos ouvindo o Evangelho e a pregação da palavra de Deus, é porque o Espírito Santo trouxe o Evangelho até esse lugar. Homens não trazem o Evangelho, é o Espírito Santo que traz o Evangelho, é o Espírito Santo que leva a palavra de Deus até nós. Então nós devemos agradecer a Deus por isso, porque uma das coisas mais terríveis, irmãos, é você querer estar em um lugar para ouvir a palavra e você não ter esse lugar. Quem já passou por isso, morando em lugares distintos, distantes ou lugares difíceis de ouvir uma pregação expositiva, uma pregação bíblica, uma pregação fiel, uma pregação piedosa, e muitas vezes teve que lidar com lugares onde a palavra de Deus não é pregada, sabe o valor que tem ouvir a palavra de Deus, como graças ao Senhor nós temos recebido da parte dele, a palavra dele sendo pregada em nosso meio. Terrível coisa é ficar sem a pregação da palavra. Esse texto também nos ensina que nós devemos fazer assim como Isaías fez, quando Deus disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disposto, eu estou disponível, Senhor, eu quero te servir. Quando o Espírito Santo chamar você, quando o Senhor te dar a oportunidade de servi-lo, abrace a oportunidade. Talvez você pense: mas eu não tenho condições, eu não sou eloquente, eu tenho a língua presa, eu falo fanho, eu não sou um grande orador. Você sabia que essas foram as desculpas de Moisés? Você sabia que essas foram as desculpas de Jeremias? Quando Deus chamou os profetas, eles falavam, Jeremias falou assim: Deus, mas eu sou só uma criança. Jeremias era novo, quando Deus chamou ele para confrontar os falsos profetas de Israel, ele era uma criança, e Deus falou para Jeremias: não importa se você é uma criança, o que importa é que eu vou pôr minha palavra na sua boca. Então perceba, irmãos, espere e sirva a Deus com aquilo que Deus te chamou para fazer, porque não é a sua capacidade, é o poder de Deus através de você que faz todas as coisas. Amém? Então veja, Cristo é de fato o nosso Senhor, Ele governa a igreja, nos guiando por onde Ele quer. E talvez você esteja aqui também, e de uma outra perspectiva, você não esteja na condição de Paulo, de Silas, Timóteo, mas você seja como o varão macedônico. Você não é aquele que tem condições de ajudar. Talvez você é aquele que precisa de ajuda. E assim como esse homem, nessa visão, ele clamou por socorro e disse: ajuda-nos. E o Espírito Santo que levou essa ajuda. Se nessa noite você falar: Deus, me ajuda, Deus, me salva, Ele vai te salvar. Ele é poderoso para ir até você, para te socorrer na sua fraqueza, para perdoar os seus pecados, para te libertar dos vícios,
para te libertar da escravidão do pecado. Ele é poderoso para te salvar, para te encher com o Espírito dele e te fortalecer para andar em obediência e fidelidade. Você só precisa falar com ele e dizer: Senhor, me ajuda, me socorre, não consigo, sozinho, não consigo. E você pode procurar também os obreiros dessa igreja e falar: me ajuda, porque eles estão aqui para servir, para ajudar naquilo que eles podem, oferecendo aquilo que Deus lhes deu de maneira gratuita, o Evangelho da graça dele.